Oi pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Patrícia Fidelis e tô aqui com mais um vídeo pra gente falar sobre saúde mental. Se você ainda não me conhece, quero te convidar a se inscrever no canal. Eu sou psicóloga clínica e semanalmente tô aqui com vídeos novos pra te ajudar a ter uma vida um pouquinho mais leve e mais equilibrada. Então vamos lá pro vídeo? Eu vim aqui hoje com um vídeo para falar sobre por que é tão difícil a gente se relacionar com outras pessoas. Eu acredito que o relacionamento é algo que a gente tem como propósito na nossa vida. Nós nascemos e já estamos com pessoas ao nosso redor, as pessoas que nos ajudam, que nos criam, que, indiferente das dificuldades, estão próximas da gente. E nós crescemos sempre com um objetivo único, que é encontrar alguém. Mesmo as pessoas que não têm tanta afinidade, mesmo as pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade, elas ainda assim querem encontrar alguém. Afinal, ninguém quer morrer sozinho, não é verdade? E justamente por isso eu quis trazer um pouquinho sobre essa temática. Por que é tão difícil se relacionar? Por que a gente não consegue ter um pouco de equilíbrio quando a gente está com outra pessoa? Eu vou dizer pra vocês que eu estudo a área de relacionamentos tem um pouco mais de 4 anos. Eu acabo me especializando nessa área justamente porque eu vim de relacionamentos tóxicos e nunca entendi por que eu aceitava algumas situações da minha vida. Por que eu sofria de dependência emocional? Por que eu aceitava que as pessoas falavam de forma grosseira comigo, né? E tudo isso é pela necessidade de que eu não queria ficar sozinha. E também pelos escapes que eu queria ter diante do contexto familiar em que eu vinha vivendo. O que a gente não entende é que se relacionar não deve ser nosso foco principal, porque nós precisamos entender que algumas coisas na nossa vida acontecem a partir daquilo que a gente vê, daquilo que a gente projeta e principalmente dos nossos comportamentos. Se eu quero ter um relacionamento saudável, eu preciso ser uma pessoa saudável. Quando falta autoconhecimento, quando falta autoestima, quando falta amor próprio, eu projeto no outro algumas coisas que consequentemente vão voltar de forma negativa. Existe uma coisa que eu acredito muito, que é em energia. E a gente recebe a energia que a gente entrega. E quando a gente entrega essa energia negativa, que são coisas ruins, coisas pesadas, coisas que a gente tende a projetar no outro, a gente acaba recebendo isso de volta. E eu não sabia, de certa forma, por que eu sempre acabava um ciclo de relacionamentos repetitivos ruins, fracassados de certo modo. E estudando um pouco mais sobre isso, eu consegui entender que na nossa vida a gente se prepara para muita coisa. Eu quero um emprego novo, eu me preparo para a entrevista, eu me preparo para o processo seletivo. Se eu quero conhecer um amigo, uma amiga, eu me preparo, eu vou até um lugar sabendo que eu vou ter que puxar assunto, que eu vou ter que me relacionar, que eu vou ter que ser sociável. Eu me preparo para vir aqui fazer um vídeo, eu estudo o conteúdo, eu tento analisar o que cabe dentro do vídeo, né? Porque é um vídeo muito restrito, um pouco tempo, então eu acabo me preparando até mesmo para coisas simples. Eu me preparo para fazer um story, né? Às vezes eu tô lá me arrumando para tirar uma foto. Então, para tudo na nossa vida a gente se prepara, menos para se relacionar. A gente do nada esbarra em alguém, conhece essa pessoa, acha que essa pessoa é bacana e a gente não aprende como lidar com essa pessoa. Até porque são gênios muito diferentes, pessoas com características muito diferentes, são pessoas que são vividas em contextos familiares diferentes, com crenças diferentes e muitas vezes que não consegue ter uma linha de raciocínio que é condizente um com o outro. E por isso acaba tendo tanto estranhamento. O problema é que algumas pessoas, elas têm características um pouco mais suscetíveis a serem mandadas. E essas pessoas que são mandadas, elas acabam cedendo muito, enquanto a outra pessoa que é dominadora se coloca num padrão muito mais elevado. E aí as pessoas não andam uma do lado da outra dentro da relação. Uma tá muito acima, a outra tá muito abaixo. E é por isso que se torna tão difícil se relacionar. Porque as pessoas, elas não conseguem encontrar um equilíbrio em que as duas cedem, em que as duas conversam, em que as duas dizem não, em que as duas acabam fazendo coisas para agradar, em que as duas acabam tentando um relacionamento mais saudável. Geralmente uma das pessoas ama mais e a outra ama menos. E por elas não se amarem na mesma intensidade, isso acontece na maioria dos relacionamentos, o que ama mais sempre acaba cedendo mais, acaba aceitando mais, acaba ficando mais quieto, baixando mais a cabeça, enquanto o que ama menos, ele acaba não dando tanta relevância, porque ele sabe que o sentimento é bonito, tá ali, existe, mas não é tudo aquilo, não é aquele mar de rosas, então ele acaba, às vezes, de certo modo, mesmo que de forma inconsciente, prejudicando um pouco essa pessoa. Não tô falando que isso é de propósito, gente, não é esse o ponto, mas acontece com frequência, porque as pessoas, elas não sabem se relacionar
relacionar com pessoas, porque nós não fomos ensinados a nos relacionar. Ninguém nos ensinou o que é o amor. Ou o pai de vocês em algum momento chegou assim: olha, filho, sabe o que é o amor? O amor é isso, ele serve dessa forma. Quando duas pessoas se conhecem, você vai sentir isso, você vai pensar aquilo. Não existe, eu não conheço uma única pessoa que passou por esse processo de amadurecimento de relacionamento. E justamente por a gente não ser ensinado, por a gente não ser preparado para esse contexto de vida, quando a gente é jogado lá para lidar com tudo isso, acaba sendo muito teste. Será que vai dar certo? Será que não vai? O que eu tenho que fazer? O que eu não tenho que fazer? Será que eu tô fazendo isso de uma forma coerente? Será que não? É como se a gente pegasse uma pessoa, jogasse ela no mar sem que ela soubesse nadar. Ela começa a se bater, ou ela aprende ou ela afoga. O relacionamento é a mesma coisa. Ou ele vai aprender a conviver dentro daquela relação, ou vai afogar a relação depois de algum tempo. Então, quando a gente pensa sobre por que é tão difícil se relacionar, é porque a gente não sabe se relacionar. A gente não tem preparo. E aí eu tô vendo um problema que é geral. As pessoas, elas não estão se aprimorando em praticamente nada na vida delas. A não ser que a empresa peça um curso específico para você, dificilmente você vai ter a autonomia de ir lá fazer esse curso. As pessoas, elas estão ficando um pouco mais acomodadas no dia a dia delas. E eu não tô falando que isso é um problema específico de A ou B. Isso é um problema geral, porque o excesso de internet, de mídias sociais, estão fazendo com que a gente crie um distanciamento de um livro. Se eu paro menos tempo para ler um livro, e se eu tenho menos paciência para estudar o autoconhecimento, para estudar uma análise crítica, para fazer uma leitura de autoajuda, menos eu vou me conhecer, menos eu vou conhecer sobre como é o funcionamento das pessoas, e mais difícil vai ser se relacionar. A gente tem um outro problema ainda, é que as pessoas estão super saturadas. As pessoas não têm mais paciência pra nada. Então, se tá ruim, joga fora que vai ter outro ali na esquina me esperando. É como se não quisesse ter aquele esforço, aquele empenho, não quisesse fazer com que desse certo. As pessoas, elas tentam uma vez, não tá bom, já vira as costas e vão embora. Elas não ficam mais igual os nossos avós, que aceitavam muita coisa, que iam lá, que tentavam, que se esforçavam. Isso, eu não tô falando que você tem que aceitar humilhações, aceitar coisas negativas, não é isso. Mas as pessoas estão pavio curto, elas estão mais estressadas e com menos paciência para se manter em relacionamentos que elas acham que não vai dar certo. Então, a gente tem vários problemas aí que estão acontecendo na sociedade e cabe somente a você fazer com que essa mudança seja diferente. Cabe a você ter um pensamento diferente. Peraí, deixa eu entender. O que eu preciso para ter um relacionamento saudável? Eu preciso desenvolver minha conversação? Eu preciso ser uma pessoa mais paciente? Eu preciso ter mais reciprocidade? Eu preciso olhar para o outro com mais carinho, com mais zelo? Eu preciso parar de ser tão egoísta? Eu preciso entender que as coisas não vão ser sempre do jeito que eu quero e também preciso entender que às vezes as coisas vão sair do meu controle e que tá tudo bem, que eu tenho uma pessoa aqui para me ajudar, que eu não posso querer o tempo todo dar conta de tudo e ser o centro de tudo, né? Então, o que eu preciso desenvolver em mim para que eu consiga ter uma relação saudável com outra pessoa, né? E aí você vai começar a selecionar melhor também, porque se você se conhece e você tem esse poder de compreensão sobre o que é importante para você, você vai atrair pessoas que também são desse nível de energia positiva, de relações saudáveis. Então, o que eu quero dizer para vocês é: tá difícil sim se relacionar por uma série de fatores, mas não tá impossível. E essas pessoas, por mais escassas que possam parecer, elas vão começar a aparecer quando você entender aquilo que você precisa na sua vida. Porque tá difícil, mas vai ser menos difícil quando você der um propósito, um direcionamento pro tipo de relação que você tá buscando ter na sua vida. Não existe fórmula, não existe parâmetros, não existe verdades, não existe certo, não existe errado, mas existe uma possibilidade de você se desenvolver, fazer com que as próximas relações que você esteja começando sejam ainda mais leves, seja no âmbito familiar, de amizade ou principalmente de relacionamento, que é a pessoa que você mais compartilha a sua vida. E já deixa aqui nos comentários pra mim qual é a sua maior dificuldade ao se relacionar com outras pessoas, porque eu vou adorar saber um pouquinho mais sobre a sua vida. Um beijo e até a próxima!